E aí, tenebrosos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar da famosa peste negra. Mas antes de começar, já deixa aquele like tenebroso, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Então puxa a vinheta. Atenção, este vídeo é indicado para assistir no escuro. E se divirtam. A morte negra e os doutores da peste. Peste negra, peste bubônica ou também chamada de morte negra é o nome pela qual ficou conhecida uma das mais devastadoras pandemias na história humana, resultando na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa e Ásia. O que foi a peste negra? A doença foi causada por uma série complexa de cepas bacterianas chamadas Yersinia pestis, encontrada no trato digestivo dos ratos pretos, e transmitida ao ser humano através das pulgas, mas em circunstâncias excepcionais, pode viver na pulga humana, podendo até hibernar por 6 meses em condições favoráveis em fardos de feno, estercos, entre outros. Em geral, as pulgas são benignas, mas ocasionalmente, por motivos que os epidemiologistas ainda não entendem, os bacilos se multiplicam no estômago de uma pulga até causarem um bloqueio. A pulga bloqueada regurgitará na corrente sanguínea da vítima enquanto se alimenta, infectando-a com a peste. Os 3 tipos de peste negra e seus sintomas. Havia 3 variedades de peste: bubônica, pneumônica e septicêmica. A bubônica é de longe a mais comum. Cerca de 6 dias após sofrer a picada da pulga infectada, a vítima desenvolve uma pústula enegrecida no ponto da picada. Isto é seguido por inflamação dos gânglios linfáticos do pescoço, virilhas e axilas, que era como o corpo tentava lidar com a infecção. Estes são os bubões, dos quais a peste bubônica recebe seu nome. Finalmente, ocorre hemorragia subcutânea, causando manchas arroxeadas. Os bacilos sobrecarregam o sistema nervoso, causando distúrbios neurológicos e psicológicos, que podem explicar os rituais da dança macabra, associados à peste negra e matar 50 a 60% de suas vítimas. Já a peste pneumônica atacava os pulmões e a septicêmica atacava o sangue, ocasionando hemorragias em diversas partes do corpo. Dança macabra ou dança da morte eram ilustrações que apareciam esqueletos humanos dançando em meio a todo tipo de pessoas, desde nobres, clérigos, camponeses, ricos ou pobres, mostrando assim que a doença matava a todos, de todas as classes, raças, sem piedade. O aspecto dos doentes era horrível. Os tumores secretavam sangue e pus. A urina, o suor, a saliva e o escarro apresentavam aspecto escurecido. Daí o nome peste negra. Há relatos de que as pessoas acometidas pela peste fediam muito. Entre os sintomas é importante ressaltar a febre alta e dores fortíssimas. Como não havia cura, as pessoas usavam vinagre para tentar se defender, tendo em vista que tanto os ratos quanto as pulgas evitam seu cheiro. O número de mortos era tão grande que eram abertos enormes buracos para jogar as vítimas dentro. Mortos. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial, de em torno de 450 milhões de pessoas, para 350 a 375 milhões, em meados do século XIV. A população humana não retornou aos níveis pré-peste até o século XVII. A peste negra continuou a aparecer de forma intermitente, e em pequena escala pela Europa, até praticamente desaparecer do continente. No começo do século XIX, as populações de alguns roedores das pradarias viviam em altíssimos números, em enormes conjuntos de galerias subterrâneas, que comunicavam mais com as outras. O número de indivíduos nestas comunidades permitia a peste estabelecer-se porque,
Com o constante nascimento de crias, havendo sempre suficiente número de novos hóspedes, o rato preto não trouxe a peste para a Europa, mas os seus hábitos mais domesticados e mais próximos das pessoas criaram condições para a rápida transmissão da doença. Em Avignon, todos os burgueses deixaram a cidade, inclusive o Papa, no que eles acreditavam. Na época, a origem da peste foi atribuída aos povos estrangeiros, notadamente aos judeus, por eles não serem da Europa e por desde a Idade Antiga estarem em migração por diversos países. Acabaram se tornando o bode expiatório da doença e em muitas comunidades judaicas, muitos foram chacinados e queimados vivos pelos cristãos. No dia de São Valentim, em 1349, os cidadãos de Estrasburgo capturaram 2.000 judeus e os queimaram vivos. Essa atrocidade foi repetida em mais de 15 cidades na Alemanha e na Suíça. O povo europeu foi de fato envenenado, mas não pelos judeus, mas sim pelo medo, pelo ódio e pela ignorância, uma combinação letal, mais descontrolada do que a própria peste negra. Médicos da peste negra. No meio de tanto desespero e irracionalidade, houve alguns episódios notáveis. Muitos médicos medievais se dispuseram a atender os pestilentos com o risco da própria vida. Adotavam para isso roupas e máscaras especiais. Alguns dentre eles evitavam aproximar-se dos enfermos. Muitos prescreviam a distância e lancetavam os doentes com facas de até 1,80 m de comprimento. Os médicos de peste tratavam aos pacientes segundo seus acordos, e eram conhecidos como médicos municipais, ou comunitários da peste negra, enquanto que clínicos gerais eram médicos distintos e ambos poderiam estar na mesma cidade, ou comunidade europeia. Apesar de muitos não serem médicos profissionais, eles eram os únicos permitidos a fazerem autópsias em corpos humanos para a busca de uma cura. Roupas dos médicos da peste negra. Nos séculos 17 e 18, alguns médicos usavam uma máscara com bico de pássaros, que era um tipo de máscara de gás primitiva, que continha perfumes em seu interior, como um filtro contra o odor que saía das vítimas da peste. Uma crença comum na época era que a doença se espalhava pelos pássaros, e assim se acreditava que se vestindo com a máscara de bico de pássaro poderia afastar a terrível doença. A máscara incluía lentes de vidro vermelho, o que supostamente tornava o médico imune ao mal. A roupa era completada com um longo casaco de couro, luvas e chapéu de aba larga. Muitos carregavam bastão, com uma ampulheta alada na extremidade que era usado para mover ou examinar o paciente e outras pessoas próximas. O bastão ajudava o médico a examinar o doente, sem ter que tocá-los, além de ser usada como uma ferramenta para o arrependimento dos seus pecados. Muitos acreditavam que a peste era uma punição de Deus, e pediam para serem espancados, como uma etapa para se arrepender de seus pecados. A roupa com a máscara bico de pássaro foi inventada por Charles de Lorme, em 1619. Elas foram usadas pela primeira vez em Paris, tendo mais tarde se espalhando para ser usada em toda a Europa. O bico da máscara era muitas vezes preenchido com especiarias, ervas aromáticas e palha para purificar e protegê-los do ar fétido, que era também considerada como a doença se espalhava. Realizava um duplo propósito, disfarçando o cheiro cadavérico, interrompendo a expectoração e a possível ruptura das pústulas bubônicas. Algumas das substâncias aromáticas incluíam âmbar, folhas de hortelã, erva cidreira, mirra, laudano, pétalas de rosa, cânfora e cravo da Índia. A palha fornecia um filtro para o ar ruim, que chamavam de miasma. As roupas dos doutores da praga também tiveram um uso secundário: assustar e avisar aos curiosos. Sua figura tornou-se a imagem da morte, aves apocalípticas que, com sua presença, assustavam qualquer um que cruzasse seu caminho. Médico que se destacou. Um médico de peste famoso que deu conselhos médicos sobre as medidas preventivas que podem ser tomadas contra a praga foi ninguém menos que Nostradamus. Os conselhos de Nostradamus foi remover cadáveres infectados, tomar ar fresco,
água potável e limpa, e tomar um suco preparado com rosa mosqueta. Nostradamus também recomendou não sangrar o paciente. Os médicos da peste praticavam sangria e outros remédios, como colocar rãs ou sanguessugas nas línguas, para reequilibrar os humores como uma rotina normal. Os médicos da peste não poderiam geralmente interagir com o público em geral, devido à natureza de seus negócios e à possibilidade de propagação da doença. Quarentenas e guerras. Os médicos também poderiam estar sujeitos à quarentena, algo que inclusive deu muito certo para combater a peste negra. Foi as quarentenas que ajudou. Algumas cidades que possuíam muralhas, na época, fechavam seus portões. Ninguém entrava e ninguém saía. Mas mesmo nesse período tão difícil, ainda continuaram pequenas guerras acontecendo. Eles usavam os corpos de pessoas que morreram pela peste negra como armas biológicas. Colocavam os corpos infectados dentro de catapultas e jogavam dentro das cidades que ainda não haviam se contaminado, fazendo assim muitas pessoas morrerem. Mas e aí? O que vocês acharam desta história? E obrigado por assistir até aqui. E deixem nos comentários as opiniões. E até a próxima. Atenção! As imagens deste vídeo foram tiradas do site Magnus Mundi.